A gente brinca, eu e o Júnior, a gente tem uma frase que a gente quis fazer a empresa que a gente sempre sonhou em trabalhar. Comprar. Olha! Difícil e bonita a pergunta, né? Vai ter a virada de noite, vai ter um problema de horário. André, tá preparado? Não, né? Mas vamos ver o que sai, A gente também nunca tá, fica tranquilo. Está no ar mais um Capcast feito com muito carinho, com muito cuidado para vocês, isso mesmo. E eu sei que vocês estavam com saudade, por isso já estamos de volta com um convidado, gente, mais do que especial. Inclusive, Kaja, vamos dar aqui um pequeno spoiler antes de apresentá-lo para vocês, porque, este cenário onde estamos foi o quê? Concebido por ele também. Foi, e descobrimos agora, na hora de gravar. Foi, um pouco antes da gente começar o podcast, inclusive. Exatamente. Mas antes de falar quem é o inventor deste cenário, eu vou, aquele momento básico, gente, implorar pra vocês. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal no YouTube, a gente quer acompanhar o que vocês estão pensando, qual a opinião de vocês, e vamos em frente, né? Porque esse episódio a gente tem bastante coisa pra falar. É isso aí, dá audiência, engajamento pra gente, porque eu vou pedir aumento já pra Karina. Então, por favor, dê engajamento nesse episódio. E vamos lá, então, apresentar o nosso convidado, porque ele está aqui com a gente, André Moretti, um aí dos sócios da Modali, né? CEO também, e entre muitos projetos que a gente vai falar sobre, que você concebeu, esse cenário aqui do podcast é um deles, André. Exatamente. Obrigado, meninas. Bom dia, pessoal. Aqui a gente foi mentorado pelo Marcelo Toledo dentro do G4 Educação e na mentoria surgiu a oportunidade para a gente propor o projeto da Pod Factory, né? Aí tanto ele quanto o Léo. Valeu, Léo. Valeu, Marcelo. Um abraço para vocês. E a gente trouxe para cá um pouquinho da brincadeira de cenografia. Acho que a gente vai estreitar um pouquinho mais durante o episódio, mas é um estúdio podcast diferente, onde você consegue mexer na iluminação, mexer em marca, alguma coisa que é bem bacana. E aí ficou lindo, porque a gente conseguiu colocar nas cores da CAP, e aí eu vou aproveitar e já mandar um beijo pro Marcelo, um beijo pro Léo, a gente não te conhece, mas o cenário ficou incrível, a gente adorou. André, tá preparado? Não, né? Mas vamos ver o que sai, A gente também nunca tá, fica tranquilo. Mas olha, André, eu vou deixar a Ká também conduzir. Eu vou, obviamente, participar aí com vocês desse bate-papo, mas assim, eu entendo tanto de cenografia quanto a Karina entende de apresentação. Nada. Mas eu não posso mais falar isso porque ela tá arrasando aqui também, viu? Não só no Momento Blogueira, mas na condução do podcast aqui comigo. Mas o que eu quero saber, André, foi um ponto que a gente conversou muito, né? A gente teve aí um bate-papo prévio antes do nosso podcast e a gente falou muito sobre a questão da profissionalização dentro da área. Então acho que a gente já pode começar com esse tema, né, Ká? Que é o principal. Legal, começar chutando a bola pra cima. Mas é isso, acho que a gente conversou e acho que a gente divide as mesmas dores, assim. O mundo de eventos, o mundo de cenografia em específico, é um mundo pouco profissionalizado. Ele é profissional, mas ele é pouco profissionalizado. E a gente está bem contente com os resultados que a gente está obtendo dentro da Modali, que é mostrar para o mercado que dá sim para a empresa de cenografia fazer diferente do que o sempre fez, né? É a quebra do tal do status quo ali. Mas por que a gente faz assim? Não, porque a gente sempre fez. Então a gente trouxe esse olhar de realmente ter uma empresa e não um conglomerado de pessoas correndo para o mesmo lugar, né? Hoje a gente tem algumas estruturas internas, como um departamento de RH, gente de gestão, departamento de marketing, departamento financeiro, e não apenas pessoas fazendo o trabalho, realmente a empresa estruturada por departamentos. Eu toco a parte institucional como CEO, meu sócio toca a parte operacional como COO. Isso deu uma clareza muito maior para a gente. Melhor, assim, né? As atividades e dentro da cenografia, até pela quantidade de coisas que tem para cuidar, eu acho que vocês conseguem olhar bem o 360 do que acontece, né? Exatamente, dessa forma. Exatamente. E criar hierarquias dentro da empresa, assim, porque antes era meio que, tudo bem que cresceu, então o número de pessoas aumentou bastante,
Mas a gente cria... hoje a gente tem head de produção, a gente tem head de criação, head de atendimento, coordenadores, então a gente cria hierarquias e fica muito mais fácil de trabalhar. E pensando dessa forma, criando essas hierarquias, eu acho que vocês conseguem trazer, até pegando o gancho da Dé, na profissionalização, a gente sabe a mão de obra como está hoje Sim. no mercado. Nossa área de eventos acabou ficando prejudicada aí nos últimos anos. A gente tem recebido muitas dificuldades em campo, e eu acho que você consegue trazer um outro olhar de profissionalização, que não é só o cara ir lá fazer uma faculdade, não. Internamente você tem uma área específica para olhar para isso, né? Sim, e a parte legal é que isso está sendo bem visto pelos profissionais do mercado, assim. Então a gente está com um monte de vaga aberta, inclusive o pessoal, LinkedIn da Modali tem vaga em todas as áreas. E o nosso pessoal de gente e gestão conseguiu trazer algumas ferramentas, como PDI, algumas ferramentas de desenvolvimento de cada pessoa dentro da Modali, que mostrou isso. Quem vem fazer entrevista já está vendo isso, já está vendo que a forma de recrutamento da Modali, como que a gente está indo buscar esses profissionais. Então, acho que em pouco tempo a gente está colhendo uns resultados bem legais. Isso é bacana, Dé. Tem um ponto que a gente olha muito o que acontece, né, em algumas feiras, alguns eventos. O ano passado, vou chutar o balde aqui um pouquinho, tá? Por favor, não me cancelem. O ano passado, nós tivemos no evento da APAS um episódio muito, muito crítico para nós de eventos, porque a gente vem de um cenário caótico e a gente está tentando se reestruturar como todas as áreas, né? E nós tivemos um cenário muito complicado em que, infelizmente, um expositor acabou se prejudicando por conta de uma testeira. Isso virou informação para tudo quanto foi internet. Então, assim, tô te contando isso porque quem acaba sendo prejudicado de cara, primeiro é a cenografia. Porque é sempre culpa da cenografia, por falta da profissionalização, por falta da mão de obra, ou... Total. Enfim, isso a gente enfrenta muito, né? Uhum. Não foi só na APAS, né? A gente teve uma volta da pandemia conturbada por questão de mão de obra e tal. Só que aí entra também um pouco disso, assim, do que a gente, como empresa de cenografia, pode acabar aceitando ou não. Hoje, no pós-pandemia, tudo é urgente, e o que é urgente é mais urgente do que era urgente, e a urgência vai aumentando, e isso a gente vai acabando abrindo mão de alguns processos internos, assim, para ter a segurança real dentro do evento e tal. E isso dentro da Modali são coisas que a gente não aceita. Então a gente tem alguns deadlines que têm que ser cumpridos, alguns padrões de entrega. Hoje é uma questão muito legal, óbvio que em eventos maiores, né, onde tem mais tempo de montagem, a gente leva parte da estrutura da Modali para dentro do pavilhão. Então a gente faz o nosso, já é famoso dentro de algumas feiras, o almoxarifado da Modali. Então a gente tira do galpão algumas ferramentas, algum material, alguma coisa que a gente sabe que vai precisar ali no meio da montagem, acaba levando para dentro do pavilhão, constrói o nosso almoxarifado. Todos os nossos montadores, né, todos os cenotécnicos, e hoje a gente está entrando na APAS, nessa semana a gente começa a APAS de novo, a gente tem cadastrado aí em torno de 200 pessoas da Modali para produzir o evento. Todos os nossos montadores, a gente monta um refeitório para eles. Então é trazer a dignidade, só que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, assim, sabe? Então todos os nossos cenotécnicos, eles almoçam em mesa e cadeira. E onde você vai pelo pavilhão inteiro, todo mundo tá ou num cantinho ali, no chão, comendo a marmita, né? no próprio stand. Com a marmitinha. Mas apesar de ser um mínimo, né, André, só para complementar, até como ponto de vista de contratada, por mais, né, que eu não esteja trabalhando diretamente na parte de cenografia, mas eu participo muito de eventos como mestre de cerimônia, como apresentadora, e eu vejo muito também essa falta de estrutura, principalmente para o pessoal que está ali com a mão na massa mesmo, né, que deveria ser o básico, mas eu acho que a Modali já sai na frente porque ela já pensa não só no básico, mas também nessa humanização da profissão, sabe? Vocês pensarem, por exemplo, em ter um setor de RH, em pensar na profissionalização dessas pessoas. Eu, como contratada, eu vejo a importância que é você trabalhar
trabalhar numa empresa que pensa ao lado humano. Então, eu acho que vocês saem muito na frente nesse ponto também. Apesar de parecer ser o básico, muita gente não faz o básico. É legal escutar o outro lado também, porque é isso, assim, a gente vem fazendo, claramente é um custo, é um custo que a maioria das empresas não está disposta, e não só de cenografia, de eventos, a maioria das empresas não está disposta a assumir esse custo. Que acaba refletindo, né, no mercado. Só que é isso, e no final do dia, o reflexo negativo do custo é apagado pelo reflexo positivo da qualidade das pessoas, dos nossos profissionais. Hoje todo mundo reclama da tal da geração Z, millennials, não sei qual geração é, eu sou ruim de gerações. Não sei lidar com nenhuma delas. Vai na Modali, vai ver como que funciona na Modali. Pessoas de 20 anos com comprometimento, que todo mundo fala que não tem o comprometimento, não. Lá dentro tem, a gente consegue... por ter uma cultura forte, por ter essa enraizado mesmo alguns processos dentro, a gente consegue transformar de pouquinho em pouquinho o mercado da cenografia. Mas é porque a gente vê a mentalidade da liderança. Você que está à frente, André, falando isso com esse pensamento... Eu acho que faz toda a diferença, porque não adianta ali, às vezes, as outras pessoas quererem mudar e tal, mas se a liderança não tem essa visão, não tem esse pensamento, muito difícil, vai ser muito difícil a gente ver qualquer tipo de mudança. Eu sei porque eu já tive líderes que eu olhava ali... Não, Karina pensa bastante nisso, eu não tô puxando saco não, viu, gente, mas faz toda a diferença. Eu acho que até isso, Ká, também traz uma motivação diferente para quem vai trabalhar. Não só a profissionalização, não só esse querer fazer diferente, mas até a parte humana, a parte sensível mesmo. A gente se sente mais motivado em uma empresa que reconhece a gente como profissional, sabe? Eu tento ser humana. De vez em quando eu preciso dar uns gritos. Faz parte. Um pouco de droga, um pouco de salada, né? Mas é isso. É um pouco do nosso dia a dia. É complexo, é difícil, mas a gente brinca, eu e o Júnior, a gente tem uma frase que a gente quis fazer a empresa que a gente sempre sonhou em trabalhar. E agora é nossa. Então, não tem desculpa para a gente não conseguir fazer. Pode ser que não dê certo, pode, mas acho que a gente está trilhando um caminho super bacana e estamos realmente conseguindo fazer a empresa que a gente gostaria de trabalhar lá dentro. E isso é bem legal, porque falando em cultura, porque isso faz parte da cultura também, né? Eu compartilho do sentimento, ter a nossa empresa e trabalhar do jeito que a gente sempre sonhou e trazer isso para o mercado também é muito legal. A gente enfrenta alguns desafios por colocar o nosso sonho em realidade, né? Porque a gente vai contra a maré, mas a gente tem que se manter resistente a isso. E a gente vem de uma cultura, André, que as pessoas achavam que virar a noite no pavilhão era incrível, era o melhor profissional que tinha no mercado, era o cara que tinha mais experiência. Hoje em dia já não é mais isso. E a gente sabe o quanto isso reflete até na saúde mental das pessoas, né? O quanto no dia seguinte o cara tá esbagaçado pra entregar e você tá lá, cara, e aí? Tem que entregar, vamos lá, tem operação ainda. Acho que a gente trouxe muito da publicidade, né? A publicidade, há um tempo atrás, era o profissional que ele só trabalhava de madrugada, 11 horas da manhã ele estava chegando, e isso virou cultural mesmo, assim, porque às vezes o publicitário, não dando a desculpa de por que dava certo, mas eu acho que é um ponto, é criativo, ele precisa estar sozinho, então não tem aquele cliente ligando, a empresa inteira perturbando ele, então ele escolhia trabalhar na madrugada porque ele fluía mais melhor sozinho. E acho que a gente trouxe isso para o mercado de eventos. Então, não vou falar que não tem virada de noite, tem projetos complexos, são os mais legais no final do dia, né? Os complexos são os mais legais. Mas a gente normalizar isso que eu acho um problema. Vai ter a virada de noite, vai ter um problema de horário, mas aí depois você pode dar um descanso, você pode tirar um tempo, você pode chegar tarde, tentar rodar profissionais dentro disso. Então a gente tem algumas equipes de cenotécnicos, então a gente vai rodando as equipes dentro dos eventos que a gente está entregando. Essa semana a gente entrega 7 eventos essa semana. Caramba. Então é muita coisa. Então a gente tem que ter uma equipe, fora a equipe de profissionais de dentro do escritório, a parte dos cenotécnicos, do marceneiro, tapeceiro, serralheiro, eletricista, tem que estar muito comprada com a gente. Assim. E é uma coisa que a gente vem falando muito, né, nos últimos tempos, que é
tem que ter uma equipe muito grande, muito preparada. Com certeza, vocês precisam estar preparados para entregar isso tudo, mas sempre com a qualidade que não é só o material, a lona, a madeira, não é isso. É quem vai executar ali no campo com vocês, né? Isso é um dos pontos mais importantes ali. E eles estão de frente, né? Eles estão ali no final do dia. Vai acabar um cliente, um outro fornecedor perguntar alguma coisa, e se eles não estiverem bem, acaba dando uma resposta atravessada, acaba tendo algum ruído ali e impacta demais. Então a gente briga bastante com isso. Dentro disso, você mencionou o cliente agora, fazer esse meio de campo entre equipe e cliente. Às vezes é importante saber também dizer não para o cliente, principalmente em relação a essa questão de prazos e tudo isso que você comentou. Eu acho que é um assunto aí polêmico, mas importante da gente mencionar, né? É um assunto polêmico, acho que a Ká vai falar mais alto do que eu nesse assunto. Eu só dou risada alta. Eu já ouvi ela dizendo não pro cliente. Já. É isso. Não dá, né, gente? Vamos ser. Não dá. No final do dia você tem meta para bater, você tem resultado para entregar, todo mundo tem. A gente não quer dar não para o cliente, óbvio. Não tem um cliente que a gente gosta mais, não tem um projeto que a gente gosta mais, mas é a questão da urgência, assim, tudo é urgente, tudo é para ontem e as agências, os clientes estão pressionando por menos prazo, por menos verba, e aí a gente fica nessa tríade. Se eu tenho menos tempo e menos verba, eu não tenho tempo de estudar o projeto para realmente, como cenografia, trazer uma solução cenográfica mais inteligente, assim, mais... Entregar o melhor, prezando a qualidade e entregar o melhor para também, o cliente, né? exatamente. Eu tenho visto, André, e compartilho muito disso, porque quando a gente está negociando, né, a cenografia ela acaba tendo como cliente tanto a agência quanto, às vezes, até o próprio cliente mesmo, né? Final, assim, o corporativo. Mas quando é via agência, eu sinto muito de negociar com o cliente e o prazo em que ele deixa pra gente, em termos entre o briefing, o tempo de aprovação, de negociação, aprovação, produção e entrega, tá cada vez menor. Isso é um grande risco. Isso é um risco para eles, inclusive. E eu acho que, de novo, vem da cultura do urgente, do todo mundo pode, porque em eventos é isso, é correria, é prazo rápido, são profissionais que conseguem lidar com a agilidade da execução. Mas hoje em dia a gente tá comprometendo entregas nesse ponto, né? E aí a gente entra na parte também do risco, né? Porque é um risco para a cenografia, que é a ponta final da entrega, carrega o peso maior. A agência, porque prometeu, porque precisa bater meta. E o saber falar não é agora. Exato. A gente tem uma frase lá dentro, né? Que é o nosso maior objetivo como empresa, que é ser a escolha segura no mercado de cenografia. A escolha segura nem sempre vai ser a mais barata, a escolha segura nem sempre vai ser a mais rápida, mas é você ter a certeza de que o que eu tô te propondo no 3D, aí falando um pouco da estrutura da Modalia, né? A gente pega o briefing, entrega da concepção do briefing, da concepção do projeto, do 3D, toda a parte de detalhamento técnico, ou construtivo, ou produtivo, vamos para um galpão, uma marcenaria gigante. Então a gente faz o 360 do projeto. A escolha segura é ser seguro em todos os pontos. Então a gente tem uma liberdade hoje com alguns clientes, óbvio, com quem a gente tem mais track record, que a hora que a Modalia falar que não dá, é porque realmente não dá. A gente tem a cultura de tentar levar sempre pro fim. Então, o não é uma palavra quase que riscada, antagonicamente do que a gente está falando, mas é uma palavra quase que riscada aqui dentro. Ele só é dado a hora que realmente não tem outra razão de existir, assim, sabe? Então, tipo, vamos tentar ao máximo entregar, vamos se esforçar para fazer o melhor pelo nosso cliente. Então, sobre o seu aumento, é não. Às vezes é importante, né? Saber dizer não. Eu tentei mudar, você viu, né? Eu tentei, muito obrigada, André. André que tentou ainda. Mas depois, no final do podcast, se você quiser conversar mais um pouquinho. A gente fala um pouco da valorização do profissional. Valorização profissional, exatamente, da entrega. Aquele profissional que trabalha com paixão, sabe? Acorda às 6 horas da manhã pra vir. A parte do humanizado também eu deixei pra lá. Acabei de falar sobre isso.
Agora, André, eu queria levantar um outro ponto, que é sempre um assunto que a gente traz aqui, a gente não tem como deixar de falar sobre isso, que é inteligência artificial, o uso de IA dentro de vários processos de trabalho. E a gente recebeu uma convidada, né, a Rita, que comentou sobre isso dentro da cenografia, da concepção de um cenário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como a Modali trabalha com IA, e um pouquinho sobre esses limites, tanto éticos quanto criativos, do uso de inteligência artificial. Complexo. Olha! Difícil e bonita a pergunta, né? A gente ainda não tem uma rotina de inteligência artificial. Eu acho que o principal ponto da inteligência artificial vindo pro mercado visual é o ego do profissional de criação. Porque hoje uma inteligência artificial, é um prompt que você vai colocar ali, ele vai te cuspir 1 milhão de opções ali e tal. Então a gente às vezes acaba usando ainda muito pouquinho nessa parte criativa. O que a gente vem usando bastante é na parte de processos, assim. Então, como melhorar processo, basicamente ChatGPT e algumas outras ferramentas de IA generativa, assim, de trazer qualidade nos processos, trazer qualidade, como a gente faz melhor, dei essa resposta, como que eu poderia melhorar isso, estou propondo isso, como que a gente pode trazer para lá. Ainda é muito sutil como a gente usa, mas eu como pessoa tenho na minha agenda 1 hora por dia para estudar sobre inteligência artificial. Eu acho que aquilo, a inteligência artificial não vai roubar o seu trabalho, mas alguém que saiba a inteligência artificial vai roubar o seu trabalho. A frase que a gente está escutando todo mundo falar, e eu acho que é a mais pura verdade. Então ela vem para ajudar, mas você tem que saber fazer a tal das perguntas certas, você tem que saber como utilizar ela. Ainda é muito superficial como a gente usa, mas... Eu acho que o mercado usa de uma forma ainda superficial, ainda não está claro o que pode ser benéfico ou não para nós, né? Tem a insegurança dos profissionais, tem a insegurança, acho que geral do mercado. Total. Ainda não está claro, ou talvez não tenha um direcionamento exato para todo mundo. Tá todo mundo aprendendo junto. O que a gente vem recebendo são alguns inputs de cliente que já chega com um stand. Eu queria mais ou menos isso, já nas cores dele, com algumas vezes até com a marca dele já aplicada. Mas é aquilo, né? Inteligência artificial, nada fica de pé, tá tudo voando. Que não se a gente falou sobre isso. E aí, o nosso trabalho é pegar o visual que o cliente gostaria e deixar ele usual para se autoportar dentro de uma feira. Às vezes pode ter o tal do ponto aéreo. Como que a gente vai construir aquele sonho do cliente? Porque no final das contas, não é só o visual, o papel aceita tudo, né? Então, na hora que você vai construir, não é só a madeira, não é só a lona impressa, não é só a pintura, que normalmente, né, dependendo do projeto, vai pintura, aquela logo que não fixa direito, cai, porque, enfim, não usaram a fixação correta, é um saco. Mas vai muito além disso a preocupação. Eu acho que para vocês isso é crucial, ter que pensar exatamente qual material vai ser utilizado, o que fica melhor para esse projeto, não aquele. Porque a gente tem o pavilhão e tem os eventos externos também, né? Eu nem tô falando só de Feraga, tô falando dos festivais, dos tastes da vida, são nesse Inclusive, nível. Posso complementar? Porque na nossa conversa ele comentou sobre um projeto que eles fizeram do tobogã. Eu acho que talvez isso é bem bacana da gente trazer, porque diz muito sobre a escolha certa dos materiais, sobre tudo isso que você pensou. Você pode dar uma pincelada também, falar um pouquinho Perfeito. Sobre isso? Antes de falar do projeto específico, a gente tem dentro da Modali, e acho que é uma outra concepção que todo mundo precisa saber sobre qual é a entrega que a gente vai ter para o cliente. Então, às vezes, as empresas elas blindam a parte da criação, porque o criativo cria, a produção produz. Mas tem um gap muito grande entre isso. Então, a gente tem, periodicamente, alguns workshops propostos pela produção de materiais, de escolha de material, de tipo de material. Então, por que a gente vai usar fórmica dentro de um podcast, sendo que o tampo pode ser em pintura, pode ser num material plástico, pode ser de N tipos de materiais. Se eu colocar pintura, toda vez que eu apoiar meu relógio vai riscar. Então, tem alguns senões que dentro desses workshops, são workshops rápidos,
E mais um spoiler, a gente está tentando encapsular isso para apresentar para as agências também, né? Para os nossos clientes. Mostrar por que a gente está propondo aquele material, por que isso que você pensou é mais caro ou mais barato, o que o ferro aceita, o que a madeira aceita. Então a gente tem esses workshops transversais, assim, tanto da produção para a criação, quanto da criação para a produção. Então a criação também leva insights do tipo, mas eu queria uma testeira orgânica nesse formato. O que a gente pode propor de material? Que tipo de material que a gente pode propor para essa testeira se sustentar e etc. Então acho que é mais um ponto que a gente traz de profissionalização dos nossos colaboradores, né? Sim, e aí a gente conversou e você falou alguns pontos importantes para nossa área e que foi importante para vocês também nos últimos anos, que é a resiliência, a visão de futuro e acreditar no que a gente faz, no que a gente se propõe. Então eu queria que você trouxesse esse ponto de como nos últimos anos a Modali se fixou no mercado, porque vocês tiveram, eu acho, um case de sucesso de vocês, quando vocês se propuseram a entregar um projeto para a G4 e falar, cara, é aí que eu vou ganhar o mercado. Pandemia, né? Pandemia ressignificou muita coisa, acho que de todos os mercados. A gente fechou o galpão literalmente em março. Eu tava com uma filhinha pequena, acabei indo pra praia. Minha esposa era do mercado financeiro, trabalhou que nem uma maluca e eu não tinha o que fazer. Ligava pro meu sócio de manhã, à tarde, à noite, e aí, tudo bem? Tudo. Era esse papo que a gente tinha. Maravilhoso. E a gente viu muita empresa tentando se reestruturar, indo para outras áreas da cenografia. E eu olhava para o Júnior, ele é muito resiliente nesse ponto também, ele tem uma visão de futuro, assim, ele é o cara que chuta a bola para frente, corre, eu sou o cara que tenta puxar a bola para trás, não, calma, talvez não. E a gente falando, vai voltar, vai demorar, vai voltar, quanto tempo? Não sei, e ficou naquela angústia. Só que acho que a gente nunca se propôs a fazer uma coisa muito fora da cenografia. E a gente acabou conseguindo manter o galpão, manter as pessoas que estavam com a gente. Na época a gente era uma empresa muito menor, a gente tinha 6 colaboradores, hoje a gente tem perto de 50. A gente tinha um galpão de 1.000 metros quadrados, que era o nosso galpão produtivo, que hoje é o nosso escritório. Então a gente brinca que é um escritório de mais ou menos 1.000 metros quadrados, com um estúdio podcast próprio, uma parte de descompressão, um ambiente ali que a gente consegue fazer palestras para mais ou menos 50 pessoas. Então isso foi evoluindo, sempre com a visão de ser a empresa mais segura dentro do mercado de cenografia. E acho que a nossa tagline é: construímos estruturas que contam histórias. A gente sempre teve esse propósito, assim, então a gente não vai pegar um stand por um stand, a gente não vai pegar um projeto pelo projeto, a gente quer realmente saber de fato o que a gente pode trazer para aquela marca em específico, sim, dentro daquele projeto específico. Então uma marca X que ela vai estar em 1, 2, 3 eventos, ela vai comunicar diferente em 1, 2, 3 eventos. Então acho que é um pouco disso, um pouco do que a gente quer de futuro. Então o meu caminho com o caminho do Júnior, meu sócio, o fim é a mesma coisa que a gente quer. A gente quer ter realmente uma empresa que a gente gostaria de trabalhar, uma empresa bem vista no mercado. E aí acho que a gente está de grãozinho em grãozinho, de passinho em passinho, construindo um pouco disso, entregando projetos cada vez mais consistentes, a qualidade do projeto, a qualidade da entrega e trazendo tudo isso que a gente comenta um pouquinho. A gente está chegando no fim, mas eu queria fazer só mais uma perguntinha, porque você falou de propósito. E na nossa conversa, André, você comentou sobre a questão do reuso dos materiais de stand, que tem tudo a ver com sustentabilidade e que tem tudo a ver com que a agência, né, CAP, também fala, também tem como propósito. Uhum. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, brevemente, sobre esse trabalho também, né, que não deixa de ser uma parte do processo dentro da Modali. A reutilização do material de cenografia é muito complexo, porque ele recebe a cola para segurar o logo, ele recebe grampo para prender o material na parede. Ele não é simplesmente um pedaço de madeira com um pedaço de lona que tá ali, né? Por mais que pareça isso, a gente tenta mostrar isso, é isso que vai ficar bonito. Ele tem muita coisa por trás. Então a reutilização do material não é tão simples, não é tão fácil.
Só que a gente tem um cuidado um pouco maior com isso, que a gente faz toda a separação do nosso lixo dentro do nosso galpão. Então tem um lixo de serralheria, tem um lixo de marcenaria. A marcenaria, quando a gente traz ela desmontada, a gente limpa, é o nome que se dá. Então a gente tira prego, parafuso, grampo e ela fica a madeira pura ali. Os substratos de revestimento, que é a napa, a lona, que são as cores do stand, a gente também separa. E a gente acaba enviando isso para um lixão de cenografia. É esse nome mesmo, é feio, mas é a realidade. Mas não tem o que que fazer, né? fazer. Onde parte desse material se transforma em brinquedos para crianças, Legal. Então casinha de boneca, carrinho e etc. E algumas outras partes, a gente tem um trabalho legal, que é junto com o pessoal do Galpão, que é uma comunidade próxima a Caieiras, ali onde está localizado o nosso galpão, que a gente acaba entregando parte das casas, então paredes de muitas casas, então a gente acaba construindo um futuro melhor, não só de casa, mas como de estruturas para a comunidade mesmo, assim. Então, parte de uma escola, né, a gente nunca fez nada inteiro, mas a gente acaba ajudando a comunidade ali de perto. Legal, pensar esse processo humano desde a contratação até o final, como vocês vão reutilizar esse material, eu acho incrível. E o propósito sempre vai estar alinhado ao sonho de fazer a empresa dos sonhos, Sim. né? Da gente realizar. André, acabou. Infelizmente, né? É sempre assim. Olha, eu já falei pra Karina que tem que ser... Tira um peso do ombro aqui, Ele dá pra relaxou na relaxar. cadeira agora. Mas a gente ficaria pelo menos mais meia hora batendo esse papo, Com né, certeza. Kai? É sempre assim. Mas é bom pra gente deixar esse gostinho aí de quero mais. Quem sabe você não volta pra falar de outro assunto também. A gente já deixa o convite aqui também, né, Com Kai? certeza. Não, legal. Eu sempre falo que é muito rápido. Pra quem assiste, às vezes é um tempo maior, né? Pra poder ouvir tudo que vocês têm pra falar. Mas pra gente aqui na hora é tudo Sim. tão rápido, acaba tão... E eu tenho certeza que a gente teria muito mais coisa pra falar e a gente compartilha muitas opiniões parecidas por conta da liderança mesmo, né? De estar à frente do mercado. Bom, foi super interessante, obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que é o primeiro que eu participo que a gente fala muito mais sobre empresa, propósito, mercado, do que de fato da Modali em si, assim. Então, acho que no final a gente acabou falando bastante da Modali, mas sem falar de projetos específicos, assim, falando da empresa que a gente está criando, foi super bacana. Que legal, E que bom. manter esse contato bacana pra gente ir estreitando E essas as portas da essas CAP visões. já sabe que estão abertas. Bora. E a gente vai te servir um cafezinho, que agora a gente tem um café especial próprio Verdade. do pessoal da cafezeira. Beijo. André, eu quero muito agradecer, de verdade. Eu sempre digo que apresentar esse podcast, por mais que eu não seja exatamente da área de eventos, me faz aprender muito. Não só sobre essa área, mas também sobre o lado humano, sobre liderança. E estar aqui com você também foi uma aula sobre isso. Então, te agradeço.